Nesse vídeo eu vou mostrar os passos para fazer o BLAST nesse banco de dados, o Assemble. Então, aqui, quais são os passos, né? A gente tem aqui nessa aba a ferramenta BLAST, que é uma ferramenta de alinhamento local, para então a gente encontrar as sequências nas espécies, nos organismos de interesse. Então, lembrando que temos que partir de um query, uma isca, então uma sequência referência, que vai ser de uma espécie modelo, uma espécie que já tem estudos funcionais, né, uma gama de estudos que possam nos garantir que aquela sequência daquela determinada espécie, ela é a sequência do gene que nós estamos interessados. Então, eu vou utilizar uma sequência aqui, eu vou copiar ela, então eu vou usar a sequência FASTA, vou copiá-la. Então, a sequência FASTA, lembrando que ela tem esse formato, tem esse sinal de maior com o nome da sequência e depois seguida da sequência numa forma sequencial. Bom, eu vou copiar esta sequência, aqui clicando em BLAST, ele vai abrir essa página. Nesse caso aqui são os trabalhos e os blasts que eu já realizei em outro momento. Ele fica gravado, eu posso deletar daqui ou deixar para quando sempre que eu usar nesse computador ele vai reconhecer. Então, eu vou clicar aqui em New Job, eu colo a minha sequência FASTA aqui, veja que eu posso escolher também adicionar mais sequências, né? Não somente uma. No caso aqui, eu vou utilizar uma sequência. Essa sequência ela é uma sequência FASTA de uma coding sequence. Então, uma coding sequence é uma sequência codificadora, onde contém somente os exons de um gene, do início, que é a do ATG, que codifica a metionina, que é o códon de início, até um códon de parada sem interrupção no meio. Então, uma fase de leitura aberta, eu tenho os códons que vão codificar a proteína. Então, aqui nesse caso, eu posso, como eu quero já entrar no banco com uma anotação para procurar as informações mais precisas possíveis, eu posso fazer aqui um BLAST X, tá? É claro que também dá para fazer um BLAST N, mas nesse caso, como a sequência codificadora, eu posso fazer um BLAST X. Então, para fazer um BLAST X, aqui eu entrei com a sequência de nucleotídeos da coding sequence. Eu vou marcar aqui que então é a sequência de DNA, que eu entrei, o meu query. A espécie que eu quero, o meu alvo, está aqui. Eu selecionei, no caso, em humanos, Homo sapiens. Eu posso adicionar mais espécies. Eu quero fazer em todas as espécies de primatas, por exemplo, eu posso adicioná-las todas aqui. Bom, aqui eu tenho que escolher o banco de dados certo. Então, se eu quero fazer um BLAST X, eu não posso deixar selecionado a sequência genômica. Por quê? Porque ele não vai encontrar anotação, então não vai dar certo. Eu tenho que selecionar o banco de dados de proteínas. Ó. Então, veja que se eu deixar clicado aqui, eu não tenho a opção de BLAST X, tá? Eu tenho a opção de T-BLAST X, que é diferente, que a gente, do que o BLAST X. Então, o T-BLAST X, tudo vai procurar num banco de sequências de DNA, sem anotação. Então, para eu fazer um BLAST X, eu vou escolher aqui o banco de dados de proteínas. Aqui, se eu clicar, ele tem outras opções, mas nesse caso, então, são as proteínas, né, do banco do Assemble para essa espécie. E o resto aqui do default eu vou deixar como default ou aquilo que nós conversamos em aula, nós mudamos esses parâmetros conforme o conhecimento prévio das sequências. Então, deixo aqui, né, o resto, então, das informações são relativas a estatísticas, né, do score do eVelho, aqui as opções do alinhamento. Então, eu vou mandar ele correr. Então, clico aqui e ele vai rodar. Então, vejam que aqui ele inicia, né, vai mostrando o que ele está fazendo e a gente pode ir acompanhando pela tela aqui o que vai acontecendo na análise. Então, por enquanto, ele ainda não está rodando, ele vai atualizando
até ele fazer o resultado, trazer aqui na tela. Enquanto isso, enquanto ele atualiza aqui, eu já tenho um outro aqui, que é o mesmo, tá? Que eu já havia feito antes, já para mostrar. Isso não vai demorar muito, tá? Não é para demorar muito, ó. Aqui tá correndo. Então, em seguida, ele já vai mostrar o resultado. São alguns minutos. Então, depende, claro, pode demorar mais se for utilizada mais espécies, né? Então, quanto mais espécies eu utilizar, mais bancos ele vai percorrer e mais demorado vai ser. Mas se for uma espécie só, com uma única sequência, como ó, pronto, já foi. Então, vê que foi 1 minuto, né? Certo, então ele encontrou aqui, ó, tá dizendo, ele encontrou 8 hits, tá? O que que é isso? Ele encontrou 8 sequências nessa espécie que tiveram similaridade dentro daqueles parâmetros que a gente forneceu ali com a minha sequência query. Então, o que que vai se fazer? Clicar aqui em ver resultados e ele vai para essa página. Então, agora, o que que eu faço, né? Os procedimentos. Primeira coisa, eu vou salvar esses resultados aqui, porque lembrando que a gente tinha que anotar, né, todas essas informações, porque elas são importantes. Então, já veio com o nome do gene, da anotação, então a sequência que eu entrei era essa, uma DGAT, diacilgliceral-acetiltransferase, e ele encontrou esse hit com essa anotação também. Então, veja que aqui eu tenho o local, né? Se eu clicar aqui, ele vai para a página onde eu tenho todas as informações da sequência. Aqui eu posso clicar para ver a sequência genômica direta. Aqui eu posso clicar para ver a sequência query, tá? Que é a sequência isca que eu coloquei para buscar essa sequência desse gene aqui. Bom, eu vou clicando aqui nessa opção, eu vou abrir com uma outra página aqui para a gente ver, se quiser voltar depois aqui. Então, vejam que aqui, assim, o que a gente tem que avaliar? Então, ele encontrou diferentes genes aqui, diferentes sequências, então, algumas são com o mesmo nome, DGAT1, DGAT1, e aqui tem outros nomes. Então, veja que os valores aqui mudam, né? Então, ó, as duas que são DGATs têm um evalue melhor com relação às outras que tem outro nome. Então, provavelmente são proteínas relacionadas, mas não são essas que a gente está querendo buscar. Bom, aqui abre a página onde eu tenho as informações mais precisas do meu gene, dos meus transcritos, tudo, e eu posso baixar e exportar as sequências FASTA. Então, para exportar, então aqui me dá as informações, ó, da localização genômica, a proteína, quantos aminoácidos tem, ó, os dois que ele recuperou, ó, a proteína com uma com 488, outra com 315, esse provavelmente pode ser produto de splicing alternativo, então depois a gente vai avaliar. E aí, para exportar os dados, eu venho aqui, Export Data, e eu vou escolher, então, eu quero a sequência FASTA, eu posso escolher vários tipos, né, de dados que eu quero exportar. Uma planilha com valores separados daquelas informações iniciais, todas aquelas informações. Então, eu posso baixar várias informações aqui para depois avaliar o que eu vou extrair. Então, meu objetivo principal aqui é a sequência FASTA. Então, sequência FASTA, marco aqui. E agora aqui, ó, onde eu vou querer, ó, o que eu quero baixar? Então, eu quero baixar a sequência proteica e a sequência CDS, era esse o objetivo inicial. Veja que ele está marcado tudo, ó, cDNA, coding sequence, isso que eu quero. Então, cDNA eu não quero. O que é o cDNA? É um transcrito, tem as UTRs, no momento eu não vou querer. Coding sequence eu quero, peptídeo eu quero, UTRs eu não quero, que UTR separado, exon separado não quero, intros eu não quero. Mas se você quer baixar todas elas, né, para ter todas as informações, depois os intros também, então baixa tudo. Mas vamos baixar aqui coding sequence e peptídeo, tá? Marca ali e manda ele passar para diante. E aqui eu posso exportar, ó, em texto, compactado ou em HTML. Então, eu vou baixar aqui no texto, ó, estão aqui as minhas sequências, tá? Então, a sequência de uma das proteínas que eu
Baixei lá, aqui tá CDS, ele já baixa a proteica junto, né? Então, são duas, e ele já me dá aqui a genômica também, ó, que eu marquei lá, tá? Então, aqui é a minha coding sequence, ó, meu CDS. Aqui é a minha proteína relativa a esse CDS. E aqui é o DNA com todos os introns, tá? Então, esse arquivo vai ser salvo no computador, então eu posso clicar com o botão direito, salvar como um TXT, né? Um documento de texto. Eu vou lá no local onde eu quero salvar, e aí eu dou um nome, né? Eu vou botar aqui teste, dou um nome que eu quero dar e salvo. Depois ele vai ficar salvo no meu computador para que eu possa trabalhar. Então, esse formato de sequência aqui, que é o formato correto para a gente entrar nos programas, para fazer alinhamento, para fazer, né? Então, vou baixar de todas as outras espécies que eu quero, os outros genes, vou montar meu arquivo com todos e depois eu proceder com o alinhamento. Ok? Então, era isso.